E aí galera, MathPoint na área. Hoje nós vamos falar sobre função. Mas para que a gente possa entender bem o conceito de função, é necessário que a gente entenda o conceito de conjunto. Então vamos lá. Para que a gente tenha uma função, nós necessitamos de pelo menos dois conjuntos. Então a gente define uma função da seguinte maneira. A gente escreve a função f de um conjunto A para um conjunto B, certo? Então, esses dois conjuntos, eles não podem ser vazios. O que significa eles serem vazios, certo? Tem que existir pelo menos um elemento em cada um dos conjuntos. Então, quando a gente fala da função f, que leva um conjunto A em B, nós falamos que se eu tenho aqui o conjunto A e eu tenho aqui um conjunto B, eu vou definir alguns elementos aqui no conjunto A. Vou colocar o 2 e o 3. E no conjunto B, eu vou colocar o 1, o 2, o 3 e o 4. Certo? Então, no conjunto B, nós temos um elemento a mais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é o seguinte: definir uma regra que a gente vai usar para associar os elementos do conjunto A para o conjunto B. Então, quais são os elementos do conjunto A? 1, 2 e 3. De que maneira eu poderia criar uma regra que ela pegasse um elemento do conjunto A e ela associasse com o elemento do conjunto B? Vou pensar em uma regra aqui bem simples. A regra x mais 1. Então, o que é que essa nossa regra faz? Qualquer elemento do conjunto A, nós adicionamos mais 1 e a gente confere se existe esse elemento no conjunto B. Vamos lá? Então, aqui, ó. Quanto é 1 mais 1? 2. Então, a gente tem o 2 aqui no conjunto B. Quanto é 2 mais 1? 3. Então, a gente tem o 3 aqui no conjunto B. Quanto é 3 mais 1? 4. E a gente tem o 4 no conjunto B. Com isso, nós acabamos de definir uma função. Então, nossa função ela escolhe um elemento no conjunto A e ela adiciona mais um, associando isso ao conjunto B. Com isso, a gente constrói a nossa primeira função. Mas existem regras. Então, para uma função existir, algumas condições têm que ser satisfeitas. Então, vamos lá. Quais delas? A primeira é que todo elemento do conjunto A ele tem que ter um único correspondente. Então, quando eu falo um único, é que um elemento do conjunto A ele não pode ser levado em dois ao mesmo tempo. Como assim? Então, eu tenho aqui o conjunto A, certo? O conjunto A tem o elemento 1, 2 e 3 novamente. E o conjunto B, 1, 2, 3 e 4. Então, se eu pegar o elemento 1, se eu criar alguma função que pega o elemento 1 e leva no 1 e ao mesmo tempo essa mesma regra ela leva no elemento 3, então isso que eu criei ela não é uma função, porque eu estou associando o 1 a dois elementos de uma única vez. Então, para ser função, cada elemento tem que ter um único correspondente. E a outra condição para que a gente tenha uma função é que todo mundo do conjunto A tem que ter um correspondente no conjunto B. Então, se eu criar a regra da função do conjunto A no conjunto B e que essa regra seja x mais 2, a nossa regra anterior era x mais 1, essa nossa nova regra é x mais 2, e eu associar eles ao conjunto B, olha o que acontece. Quando eu pego o 1, adiciono mais 2, ele se transforma no 3. Então, ele vem para cá. Quando eu pego o 2, adiciono mais 2, ele se transforma no 4.
Então ele vem para cá. Só que quando eu pego 3 e adiciono mais 2, ele se transforma em 5. E nós não temos 5 no conjunto B. Então, como o 3 ele ficou sobrando, a gente acabou não caracterizando uma função. Então, para que exista função, a gente tem que ter todos os elementos do conjunto A associado a um único elemento do conjunto B. Só que eu posso criar uma função que ela é isso aqui também, ó. Então, se eu criar a função se eu criar uma função que ela leva um elemento do conjunto A no conjunto B e ela faz isso aqui, ó, x, x vai ser transformado em x vezes zero. Olha o que é que acontece. Se eu pegar o mesmo conjunto A ele tem o 1, 2 e o 3. E o B? 1, 2, 3 e 4. E vou adicionar um quinto elemento, o zero. Então, o que acontece com minha regra? Minha regra, ela pega o número e multiplica por zero. Então, o que é que acontece? Quando eu pegar 1 e multiplicar ele por zero, o resultado vai ser zero. Então, ele vai ser associado aqui ao zero. Quando eu pegar o 2 e multiplicar por zero, o resultado aqui de novo vai ser zero. Quando eu pegar o 3 e multiplicar por zero, o resultado, mais uma vez, ele deu zero. Então, nós temos 3 casos aí em que o resultado ele dá zero. Então, todo o conjunto A ele foi associado ao zero no conjunto B. E com isso a gente caracterizou uma função. Só que dessa vez a função, todos os elementos do conjunto A, eles vão ser associados a um único elemento do conjunto B. Com isso a gente tem uma função. Mas existe uma coisa aí. Quem é o conjunto A e quem é o conjunto B? Vamos falar um pouco melhor sobre ele. Quando a gente cria uma função ou a gente se depara com uma função, a gente tem dois caras aí que a gente tem que dar atenção a eles. Um é o cara que a gente chama de domínio. Dois é o cara que a gente vai chamar de contradomínio da função. Então, quem é o domínio e o que é o contradomínio? Vamos lá. Quando eu crio uma função, eu escolho uma regra, eu crio a função f, que ela pega o elemento, o conjunto A, né? Ele pega um elemento do conjunto A e leva no conjunto B. Então, quando isso acontece, eu estou pegando elementos do conjunto A, né? E estou levando aqui no conjunto B. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando elementos do domínio, certo? Então, aqui a gente tem que A é o nosso domínio da função e B é o nosso contradomínio. Então, o domínio é quem recebe, aliás, é da onde saem os números. E o contradomínio é quem recebe os números transformados através da função. E tem mais um cara aqui que a gente ainda não falou. Esse cara é a imagem da função. Então, o que seria a imagem da função? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos tentar entender bem o que seria a imagem da função. Vamos lá. Então, A é o domínio, B é o contradomínio. Então, a imagem da função, elas são todos os elementos que eu transformei de A. Então, se eu pegar o conjunto A igual ao seguinte, vou pegar os números 2, 4, 6 e 8.
E vou pegar o conjunto B. Conjunto B, ele vai ser 1, 2 e 3. Agora, eu vou criar uma função que ela faz o seguinte. Minha função, ela é f, e ela pega os elementos de A, aliás, vai ser o contrário, né? Então, agora ela vai pegar os elementos de B e ela vai levar em A. Então, o que é que vai acontecer aí? Vai acontecer o seguinte. Então, a gente tem o conjunto B é quem? É 1, 2 e 3. O conjunto A é 2, 4, 6 e 8. Então, a função vai ser o seguinte. Ela vai pegar um x aqui em B e ela vai multiplicar esse x por 2. Então, a função agora, ela faz o valor dobrar. Então, quem vão ser os elementos de B, né? Vamos montar uma lista aqui para quem é os elementos de B. O elemento de B é 1, 2 e 3. E quem são os elementos de A? 2, 4, 6 e 8. Então veja que B, aliás, A, ele tem um elemento a mais. Então o que é que a gente faz com esse elemento a mais? Vamos lá, vamos utilizar a nossa função. O 1 eu vou levar ele no 2, né? Porque eu estou dobrando 1 vezes 2 é 2. O 2 eu vou levar ele no 4, porque 2 vezes 2 é 4. O 3 eu vou levar ele no 6, porque 3 vezes 2 é 6. Então, aqui eu construí a imagem da função. Então, a imagem da função, eu vou resumir escrevendo ele assim. E imagem da função f. Então, a imagem da função f ela é igual aos elementos 2, 4 e 6. Quem é o contradomínio? Vou chamar ele de CD, contradomínio. O contradomínio ele vai ser o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, quem é o domínio? O domínio é igual 1, 2 e 3. Então, com isso, a gente construiu, né, a função, a gente definiu quem era o domínio, o contradomínio e a gente conferiu quem é a imagem da função. Então, veja, ó, que o contradomínio é diferente da imagem da função, porque a imagem da função só tem o 2, o 4 e o 6. E o contradomínio, ele tem um elemento a mais, tem o 8. Então, o domínio é diferente, aliás, o contradomínio é diferente da imagem da função. Vamos continuar. Dentro da nossa ideia de função, a gente tem dois casos. A gente tem o caso da função ela ser injetiva. Então, nossa função ela pode ser injetiva, pode ser sobrejetiva e quando ela for as duas coisas, ela vai se chamar de bijetiva. E ela pode não ser nenhuma das duas, né? Então, vamos lá. Vamos verificar o seguinte. O que seria uma função injetiva? Então, uma função ela é injetiva quando todo elemento do domínio ele possui um representante lá no contradomínio que é exclusivo para ele. Como assim? Então, vamos pegar o conjunto A de novo. Então, o conjunto A é igual aos elementos 1, 2 e 3. E o conjunto B, 2, 4 e 6. Então, bora lá. Vamos construir uma função aqui. Eu vou construir duas funções. Então, a primeira função ela vai ser o seguinte, vai ser f do conjunto A no conjunto B
onde eu pego um elemento x no conjunto A e novamente eu vou dobrar ele de valor. Ele vai se transformar em 2x. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Então tá aqui o conjunto A. O conjunto A é 1, 2 e 3. E o conjunto B, ele é o quê? 2, 4 e 6. Agora vamos fazer nossa associação do conjunto A no conjunto B. Então o que é que o conjunto A faz? Dobra o valor aí do elemento. Então se eu pego 1, eu vou ter o dobro, que é 2. Vou ter o 2, ele vai ser levado no dobro, que é 4. E o 3 vai ser levado no dobro, que é 6. Então prestem atenção no seguinte. O 1, ele foi levado no 2 e ninguém mais vai ser levado no 2, a não ser o 1. O 2 foi levado no 4 e ninguém mais vai ser levado no 4, só o 2. O 3 vai ser levado no 6 e ninguém mais vai ser levado ao 6. Então, quando isso acontece, quando cada número aqui ele tem um representante exclusivo, que é só dele lá no contradomínio, então esse elemento, né, é, essa função, ela é injetiva. Mas se eu fizer o seguinte, eu vou modificar aqui o conjunto B. No conjunto B eu vou adicionar um outro elemento, o zero. Então o que é que vai acontecer com essa minha função agora? Não vou colocar 2 vezes x, eu vou colocar 0 vezes x. Essa vai ser a minha nova função. Então, como eu adicionei um novo elemento, vou ter que colocar aqui também 0. Então, como minha função agora é 0 vezes x, eu pego o valor que eu encontro e multiplico por 0. Então, 1 vezes 0, ele dá o quê? Ele dá 0. Então, vai ser levado aqui embaixo. O 2 vezes 0 é 0 também. Então, ele vai ser levado aqui embaixo. E o 3 vezes 0 é 0. Então, todos os 3 foram associados ao 0. Então, essa função ela é injetiva? Não é. Por quê? Porque para ser injetiva, o 0 teria que ter um único valor indo até ele. E como isso não acontece, a função não é injetiva. Porque o 1 precisaria ter um número só para ele lá no contradomínio. E não tem. O 1 tem que dividir o 0 com o 2 e o 3. Então, essa função não é injetiva. Agora vamos falar de novo da primeira função que eu coloquei. Deixa eu apagar aqui. Vou deixar 2, 4 e 6 ainda, e nossa função vai voltar a ser 2 vezes x. Agora eu quero saber se a função ela é sobrejetiva. Então, o que acontece para uma função ser sobrejetiva? Para uma função ser sobrejetiva, a gente vai ter que a imagem da função é igual ao contradomínio. Para a função ela ser sobrejetiva, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Lembrando que a imagem, né? A imagem é todos os valores do conjunto A transformados. Então, ó, qual a transformação do 1? 2. Qual a transformação do 2? 2 vezes 2? 4. Qual a transformação do 3? 6. Eu transformei todos os valores através da minha função que multiplica eles por 2. Então, 1 se transformou no 2, o 2 no 4 e o 3 no 6. Agora eu pergunto, quem é o contradomínio? O contradomínio CD, ele é igual a 2, 4 e 6. E quem é a imagem da função? A imagem da função é igual a 1 vezes 2, que dá 2, 2 vezes 2, que dá 4, e 3 vezes 2, que dá 6. Então, a imagem é igual ao contradomínio? Sim, porque eles têm o mesmo elemento. Quando isso acontece, a gente tem o seguinte, a gente tem que a função ela é sobrejetiva.
sobrejetiva. Então, em resumo, para uma função ela ser sobrejetiva, todo número do contradomínio ele tem que ter pelo menos um representante lá no domínio A. Então, pode ser que a função ela leve todo mundo aqui, ó, no 2. Ah, isso não pode, né? Então a gente vai ter o seguinte, ó, pode ser, né, que o 2 seja elevado a 1, o 4 tem um representante que é o 2 e o 6 tem um representante que é o 3. Então o que é que aconteceu? O 1 foi levado no 2. Então, ó, o 2 possui um elemento que foi associado a ele. Então, o 4, o 2 foi levado ao 4. Então, o 4 tem um elemento que foi associado a ele, que esse elemento é o 2. E o 3? O 3 foi levado no 6. Então, o 6 tem um elemento que foi associado a ele. Então, quando todos os elementos do contradomínio possuem um elemento que foi associado a ele, isso caracteriza uma função sobrejetiva. Então, a gente já viu que essa função ela é injetiva e que essa função ela é sobrejetiva, porque a imagem da função é igual ao contradomínio. Então a função ela é injetiva e sobrejetiva. Portanto, quando isso acontecer, essa função ela vai ser também bijetiva. Então tá aí caracterizado os casos de função: uma função injetiva, uma função sobrejetiva, né? E a ideia de o que é uma função. Na nossa próxima aula a gente continua vendo um pouco mais sobre esse assunto. Até a próxima. Tchau, tchau, galera.